Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um podcast do Gentil. Hoje quase que em sessão plantão, né? Medida provisória 1085 de 27 de dezembro de 2021. A gente teve aí uma alteração significativa numa série de disposições legais. A medida provisória, ela se presta, e assim anuncia, né? A disposição sobre o sistema eletrônico de registros públicos. E indica também que haverá uma modernização e simplificação de procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos nos termos da 6.015, bem como da Lei de Incorporação Imobiliária na 4591 de 64. Todavia, numa leitura atenta do que nós temos ao longo do texto trazido na medida provisória, a gente acaba observando uma série de alterações em outros tantos dispositivos legais, como o próprio Código Civil. Tenho que dizer inicialmente, e o objetivo realmente desse nosso podcast, além de noções gerais, também são destinadas aí a algumas ponderações de ordem técnica. Fico muito chateado, fico muito desconfortável com a falta de apego técnico legislativo, porque, com todo respeito, não cabe medida provisória para regramento de tal magnitude na forma do artigo 62 da Constituição Federal. Então, a gente, a meu ver, assim como em outras tantas proposições, isso já aconteceu em dezembro de 2016, com a medida provisória 759, que fez um novo panorama de regularização fundiária, direito de laje, condomínio urbano simples e assim por diante, alterando o uso capião, alienação fiduciária, uma medida provisória que, com todo respeito, na sua origem, pecava pela técnica legislativa. E agora nós temos mais um de tantos outros exemplos também nesta mesma linha de inconstitucionalidade, a meu ver. Mas, de todo modo, vamos trabalhar com o que a gente tem posto no texto. Reflexões iniciais, ok? De maneira organizada. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar hoje são as noções iniciais dessa medida provisória. Aqui se presta o que é buscado e com qual intenção. O propósito, além da criação de um sistema eletrônico dos registros públicos, é modernizar e simplificar procedimentos de atos e negócios jurídicos com impacto no registro. Se formos analisar de maneira um pouco mais reflexiva, nós vamos encontrar a Lei 14.195 de 2021, que tinha como propósito, como ideal, diretrizes mais apropriadas ao desempenho da atividade econômica. Ou seja, proporcionar segurança jurídica, mas desburocratizar segurança jurídica, mas simplificar expedientes extrajudiciais que proporcionem uma melhor acomodação do mercado e de certas atividades econômicas com os modelos de registros estabelecidos na legislação nacional. Então, a medida provisória, ela tem como um ideal implícito essa compreensão de aprimoramento da atividade extrajudicial para aceleração, para desburocratização, para melhor acomodação de algumas atividades econômicas e isso sujeito a críticas, tá bem, pessoal? Sujeito a críticas. Mas vamos lá. Entendida um pouquinho essa ideia de modernizar e simplificar, isso acontece com a tentativa de alteração da Lei de Registros Públicos, com alguns ajustes em relação ao Código Civil, incorporação imobiliária, parcelamento do solo, que não foi anunciado aqui na sua parte inicial, talvez de maneira tão festiva, mas que de fato ocorre. Passada essa noção, a gente precisa entender um pouquinho essa ideia
do sistema eletrônico dos registros públicos, né? Basicamente, a sua aplicação, prevista no artigo 2º, está intimamente relacionada às relações jurídicas entre os oficiais de registros públicos, ok? E entre os usuários dos serviços com a efetiva promoção, né, da própria atividade de registros públicos, né? E essa ligação compreendida os usuários como interessados, poder público, notários, as instituições financeiras e assim por diante. Perfeito. Bom, SERP, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, nada mais é do que a compreensão da necessidade de interligação, interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros e entre as serventias e o próprio sistema, próprio SERP, tá? Com o propósito, né, de proporcionar atendimento remoto aos usuários dos serviços, recepção e envio de documentos, de títulos, expedição de certidões, a possibilidade de interligação destes dados em plataforma eletrônica para atendimento não só das demais serventias, mas também do destinatário final da informação buscada, tá certo? Nós temos, claro, inúmeras plataformas já em funcionamento das respectivas especialidades. A ideia é que a gente tenha um mega sistema para atendimento das especialidades de registros públicos. E adianto, interligação obrigatória de todos os oficiais de registros públicos que tem sua competência, que tem o seu detalhamento estabelecido na 6.015 de 73. Tá? Então aí nós já entendemos simplificar, modernizar e estamos trazendo um elemento novo, integralmente novo, que é o SERP, ok? Essa competência para implantação, para funcionamento do SERP, cabe aos oficiais de registros públicos, bem como o custeio ou a forma de manutenção até do fundo para implementação. E assim dispõe, né, a medida provisória, né, Fundo para Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, né, subvencionado pelos oficiais de registros públicos conforme será disciplinado pelo CNJ. Então, os oficiais, eles têm a participação obrigatória no SERP, só que eles ficam dispensados de participar da subvenção do fundo se desenvolverem uma plataforma com interoperabilidade, com o sistema, com o SERP, nos termos estabelecidos pelo CNJ. O que me parece é que se a gente tiver uma adoção dessa providência pelas associações, a gente tem um esvaziamento do próprio fundo. Ou se não, grandes serventias desenvolvendo sistemas próprios, com uma interoperabilidade, a gente vai ter as pequenas serventias atreladas a esse fundo, tá certo? O fundo que é custeado. Há um propósito, né? Digamos assim, saiu-se de uma premissa data vênia equivocada, né? De que há total possibilidade de custeio dessa nova plataforma e dessa interligação de serviços pelo serviço extrajudicial sem qualquer tipo de participação do orçamento público, sob o argumento de que não haveria qualquer tipo de desequilíbrio, porque haverá uma diminuição ou a necessidade, né, de funcionários, diminuição de tarefas, digamos assim, pouco mecanizadas nas serventias, e, portanto, eles vão ter menos funcionários, as serventias terão menos funcionários, os oficiais terão trabalhos muito mais mecanizados com o uso da central e, portanto, teriam um custo fixo reduzido, o que seria, então, equilibrado com o custo da central. Com todo respeito, a meu ver, isso é um equívoco dos mais sérios. Primeiro, porque nós não teremos uma redução imediata de custo a justificar uma implementação. Ou seja, nós teremos a imposição de um grande sacrifício às serventias para a implementação, ainda mais para as menores serventias. Segundo, que nós não temos dados concretos, a meu ver, para identificar em quanto tempo nós teremos essa mudança, essa virada de chave. Ou seja, nós teremos, então,
o sistema eletrônico extremamente bem desenvolvido, alimentado, em pleno funcionamento, que justifique alguma redução e em que medida a redução ocorrerá dentro das serventias. Então, fica aqui só esse breve apontamento, quase desabafo, né? Em relação à normativa complementar, porque a medida provisória nos remete várias vezes à necessidade normativa complementar pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Então nós temos aí uma série de tarefas, uma série de missões a serem desempenhadas pela Corregedoria do CNJ, quanto aos sistemas integrados ao SERP, cronograma de implantação, até inclusive considerando diferenças regionais e as características de cada registro, padrões tecnológicos para escrituração, indexação, publicidade, formas de certificação do protocolo, de integração da Central Nacional do TD, né, do Registro de Títulos e Documentos, índices e indicadores estatísticos que serão produzidos por meio da SERP e aí do SERP, né? E aqui faço uma observação, temos que observar também uma série de limitações da LGPD, para que os dados se tornem anônimos e assim sejam utilizados para essas estatísticas. Então, assim, muito trabalho a ser feito. Muito trabalho a ser feito. Dentro dessa ideia de noções iniciais. Passado isso, eu gostaria de destacar aqui 2 pontos. 2 pontos com cara de 3, mas para que a gente tenha dados concretos. Primeiro ponto. Quando é que aplica essa medida? Gentil, quando é que a gente começa a ter essa medida provisória gerando efeitos, impactos concretos? Vamos lá, quadrinho rápido para vocês. Vou destacar as datas e o que se espera para de implemento ou para validação, concretização, eficiência, efetivamente, das disposições nas respectivas datas. Vamos lá, primeiro ponto, cronograma de implantação do SERP e de registros públicos eletrônicos dos atos jurídicos em todo o país. E aí, considerando-se diferenças regionais e as características de cada registro, providências estas estabelecidas lá no artigo 7º, de competência do CNJ nessa normativa complementar, data final para apresentação do cronograma, data final do cronograma não ultrapassar, ou seja, até 31 de janeiro de 2023. Perfeito. Aí nós temos, segundo ponto, artigo 206A da Lei de Registros Públicos. Quando o título for apresentado para prenotação, o usuário poderá optar, ele deposita antecipadamente os emolumentos e as custas, não, ele deposita só a prenotação, depois ele resolve o resto, tá tudo certo, tudo tranquilo, temos um modelo para isso agora a ser seguido. Artigo 216A da Lei de Registros Públicos, data 150 dias da vigência da medida provisória, já estamos contando esse prazo. Outro prazinho pra gente. Um modelo a respeito dos registros dos atos e, portanto, de competência no TD. Inovação lá no artigo 130 da Lei de Registros Públicos. Temos todo um modelinho próprio, data para efetiva vigência 1º de janeiro de 2024. 1º de janeiro de 2024. E a quarta regrinha, em relação à vigência, todo o restante publicado na medida provisória passa a ter efetiva aplicação na data da publicação, queridos. Já está valendo. Já soltamos, então, o boi bandido na arena. Estamos com um monte de dispositivos aí em plena aplicação, ok? Inovações pontuais, claro, vamos trabalhar isso em curso próprio, com uma série de questões aí que já vêm sendo levantadas, algumas preocupações minhas, algumas dinâmicas práticas, mas vou deixar algumas inovações pontuais aqui, pelo menos para já deixar todo mundo pensando no assunto. Primeira questão, nós tivemos ampliação significativa do rol dos títulos que ingressam no registro de imóveis. Se vocês forem verificar o artigo 167, inciso 1, eu fiz 2 destaques apenas. 2 destaques, já estou falando de mais podcast, quase curso, aula inaugural, mas não. Rapidamente, 2 inovações. Primeiro,
artigo 67, inciso 1, na figura 30. Nós temos a permuta, sempre tivemos, e promessa de permuta. Isso é incrível. Incrível porque promessa de permuta não estava no rol como um ato de registro sentido estrito. Nós tínhamos diversos julgados administrativos, alguns dizendo que em razão da taxatividade não se incluía a promessa de permuta e, portanto, não ingressava ao fólio real. Outros tantos julgados dizendo que, em razão da elasticidade dos direitos reais ali reconhecidos, que poderia ingressar a promessa de permuta, ou seja, nós não tínhamos um fechamento a respeito do tema. Hoje nós temos figura típica própria da promessa de permuta ingressando como ato de registro. Segundo ponto, na figura 46, ato de tombamento definitivo sem conteúdo financeiro, ato de tombamento ingressando como ato de registro. Perfeito? Legal. E lá no artigo 167, inciso 2, agora os atos de averbação, vou aqui, até para reduzir tudo aquilo que eu tinha separado, né? Vamos só falar da figura 36. A figura 36 dispõe da averbação do processo de tombamento de bens imóveis e de seu eventual cancelamento sem conteúdo financeiro. Então, a gente anuncia o processo de tombamento ou de seu eventual cancelamento, ato de averbação, e no ato de registro, a efetiva concretização do ato de tombamento definitivo. Então, figurinhas novas no 67, 1 e 2. E o último ponto, não prometo, realmente eu não prometo, mas vou tentar. Último ponto, não prometido, penúltimo ponto, artigo 188 da Lei de Registros Públicos, que antes falava dos 30 dias da prenotação para registro do título. E agora nós temos uma nova formatação. Nós temos no artigo 188 a análise do título para registro ou nota devolutiva em 10 dias. Nós não tínhamos um prazo para qualificação. Nós tínhamos o prazo da prenotação na Lei de Registros Públicos. E as normas da Corregedoria, as normas de serviço de maneira geral, faziam essa indicação. Alguns estados dizendo que o prazo seria de 15 dias. O estado de São Paulo, por exemplo, indicando, que os títulos apresentados de maneira física teriam um prazo maior e os títulos apresentados eletronicamente um prazo menor, para também isso não ficar tão vago. Prazos de 10 dias para títulos eletrônicos, 15 dias para os títulos 10 dias para os títulos eletrônicos, 15 dias para os dias físicos, os títulos físicos, e eu sempre fiquei desconfortável com essa regra, porque eu acho que não é a forma em que o título é apresentado que nós temos uma maior ou menor complexidade, e sim o conteúdo. Mas, vá lá, a nossa medida provisória trouxe uma nova formatação. Ela dispõe que a análise do título, registro, nota devolutiva, 10 dias e úteis. 10 dias e úteis para que ocorra o registro ou a apresentação de nota devolutiva. Nota devolutiva detalhada, enfrentando todas as questões relevantes e que devem ser cumpridas numa única oportunidade. Isso já tinha no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, mas acho extremamente saudável que a qualificação seja exaustiva. Então, prazo 10 dias úteis para qualificação. Mas nós temos até uma regra de redução desse prazo, de 5 dias. A meu ver, 5 dias úteis também, porque são os atos de qualificação, 5 dias quando estivermos diante, temos algumas hipóteses, de uma escritura de compra e venda sem cláusula especial, requerimentos de averbação de construção, cancelamentos de garantias, documentos eletrônicos que foram enviados por meio do SERP, ok? E títulos que reingressem na vigência da prenotação com o cumprimento integral das exigências. Então nós temos um prazo de 10 dias, redução de 5 e algumas situações para essa redução ocorrer. Lembrando que, e a medida provisória faz questão de salientar isso, sob pena de responsabilidade administrativa, indicando lá o nosso artigo 32 da 8935 de 94, quanto às penas de repreensão, multa, suspensão, perdelegação, claro, em razão de um processo administrativo disciplinar devidamente instaurado, conduzido e concluído.
E o último ponto, realmente o último ponto, a gente deve observar o artigo 48A do Código Civil, que possibilita que pessoas jurídicas de direito privado realizem assembleias gerais eletrônicas, mesmo que a gente não tenha disposição expressa nos atos constitutivos. Essa é uma questão muito interessante. Nós tínhamos lá a RJET, que foi uma lei temporária de março a outubro de 2020, que estabelecia essa possibilidade. Nós não tivemos a mantença dos efeitos dessa lei ao longo do tempo, e agora a medida provisória vem e traz essa alteração, com o propósito, com o anúncio, caso o Poder Legislativo entenda dessa forma, com o anúncio de vigência aí permanente. Então, a viabilidade das Assembleias Gerais Eletrônicas, o que, a meu ver, faz sentido, né? A gente aprendeu nesses tempos todos aí, nesses meses todos de pandemia, que uma série de facilitações eletrônicas podem ser incorporadas no nosso dia a dia. Tá certo? Podcast um pouquinho mais longo, a gente tinha muito mais para falar, vamos deixar tudo isso para o curso específico da medida provisória, angústias, desabafos, aborrecimentos e uma série de detalhamentos a respeito de todo o conteúdo trazido, ok? O convite fica aqui, a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais aí mais informações a respeito disso. Não serão muitas vagas para que a gente possa realmente trabalhar com afinco os temas e, mais do que isso, com a participação também de todos aqueles interessados, que é o mais valioso, essa troca, né? Essa troca de conhecimento e experiência. E espero poder contar com vocês em breve, nas próximas aulas, nos nossos próximos cursos, desejando a todos aí um excelente final de ano. Vamos com tudo para 2022. Não é isso? Grande abraço, beijos, valeu, até mais. Tchau, tchau.